Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula. A nossa aula de doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Nós dividimos a aula em algumas partes por conta que o assunto do livro de vocês está bem extenso, então para a gente poder trabalhar da melhor maneira possível. As doenças não transmissíveis são doenças que elas não são causadas por agentes infecciosos, ou pelo menos esses agentes não podem ser transmitidos de uma pessoa para outra, seja de forma direta ou seja de forma indireta. E por isso, né, elas são doenças, apesar de importantes, mas que não vão ser doenças que sejam transmitidas entre uma ou outra pessoa, entre várias pessoas. Dentro dessas doenças, existem várias doenças importantes que podem aí vir a causar até a morte, né, de pessoas, e que são doenças é, que causam muitos óbitos, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. O livro de vocês listou algumas dessas doenças e eu também vou fazer um breve comentário dessas doenças que aparecem lá no livro de vocês, tá bom? Primeiro, o livro de vocês fala sobre acidente vascular cerebral, o AVC. O AVC ele é causado por um rompimento de um vaso sanguíneo no tecido cerebral, né, no sistema nervoso central. E esse rompimento do vaso ele pode lesionar o tecido nervoso em volta, causando derrame facial, causando comprometimento motor, podendo até mesmo causar a morte do indivíduo. Tá? O infarto do miocárdio é a morte do tecido cardíaco que forma o coração, o músculo do coração que está ali a todo momento contraindo e ajudando o coração a bombear o sangue, né? O infarto ele pode acontecer por entupimentos de artérias que levam sangue para o músculo do coração, tá? Entupimentos através de moléculas de gordura ali presentes em grande excesso no sangue de alguns indivíduos que vão se acumulando naquelas artérias, vão impedindo que o sangue passe por ali. Com isso, o músculo do coração ele vai ficando carente de oxigênio e nutrientes e por isso ele pode chegar a morrer. Se ele morrer, a pessoa começa a sentir dores no peito, dormência no braço esquerdo. Então, esses são sintomas importantes para que se leve a pessoa rapidamente ao médico para que sejam feitos os procedimentos necessários, tá? A hipertensão arterial, né, o aumento da pressão arterial, está ligado a diversos fatores, né, que podem estar aí prejudicando o organismo e também deve ser acompanhada pelos médicos. É um problema extremamente comum, infelizmente, hoje na sociedade, a pessoa ser hipertensa, ter pressão elevada, tá? E alguns tipos de câncer também, né? Alguns tipos de câncer que são causados por problemas genéticos, por substâncias tóxicas, né? Problemas, uso de, por exemplo, do cigarro, né? Que tem várias substâncias que podem causar câncer. Então, o câncer também é uma doença muito letal que deve ser diagnosticada cedo para que haja maior chance de tratamento, né? Então, esses são alguns exemplos, né, de grupos de doenças que não são transmissíveis, mas que são extremamente importantes. E agora a gente vai falar de alguns hábitos que podem ajudar a prevenir, a evitar essas doenças. O primeiro hábito é a prática de atividades físicas regulares. Por que regulares? Porque não adianta só fazer atividade física de vez em quando. Os efeitos benéficos da atividade física para o organismo, eles aparecem com maior intensidade quando essas atividades elas são feitas regularmente, com períodos, né, regulares de atividade. Todo dia, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, né, com é o período recomendado para cada pessoa. Então, quais são os benefícios da prática de atividade física? Melhora na frequência cardíaca, na pressão arterial, né, ajuda a controlar a pressão elevada, diminui os índices de gordura no sangue, isso pode ajudar a prevenir o infarto do miocárdio, o AVC, tá? Melhora a atividade respiratória, auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, que vai aí ajudar também a prevenir outras doenças. Então, atividades físicas regulares é
é um hábito fundamental aí para prevenir diversos problemas que podem afetar a nossa saúde. Alimentação. A alimentação, ela tem que ser saudável. O que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é uma alimentação variada, né, onde eu vou comer vários grupos de alimentos diferentes e em quantidades adequadas. Eu coloquei aqui para vocês a pirâmide alimentar, né, que é um gráfico que mostra a quantidade dos grupos alimentares que devem ser ingeridos por cada pessoa, né? Então eu tenho aqui na base, né, água, né? É muito importante a gente ingerir bastante líquido. Carboidratos, principalmente de fontes integrais, né, de alimentos, fontes de carboidratos que não estejam associadas a gordura, frituras, né, a alimentos, a outros nutrientes que podem ser prejudiciais em grandes quantidades. Boa quantidade também de frutas e verduras. Em pouco menor quantidade, os laticínios e as carnes. E em menor quantidade, aqui no topo das pirâmides, alimentos que têm alto teor de gordura ou alto teor de açúcar, né? Então, se a gente tiver uma alimentação variada e nas quantidades certas, respeitando as quantidades certas, essa alimentação ela vai ajudar a gente a fortalecer o nosso sistema imunológico, a dar energia para o organismo e também contribui para o baixo índice de gordura no corpo. Se a gente tem uma alimentação rica em fibras, vitaminas, sais minerais, carboidratos de boa qualidade, com baixo teor de gordura, a gente ajuda, né, não ter muita gordura circulante no organismo. Isso aí vai ajudar a prevenir problemas circulatórios, problemas de sobrepeso, né? Então, várias características importantes aí relacionadas à nossa saúde. Não fumar, gente. Cigarro, ele não tem nada de benefício para a saúde. O cigarro, ele é um veneno para a saúde. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem onde eu tenho o pulmão de um fumante e um pulmão de uma pessoa que não fuma. Olha a diferença para os dois, né? Só essa imagem já mostra o quanto o cigarro ele pode ser ruim para o nosso corpo, né? O cigarro ele tem uma quantidade imensa de substâncias químicas diferentes, muitas delas tóxicas, que fazem mal ao organismo. Essas substâncias podem provocar inflamações nos pulmões, né, causando efisema pulmonar. A pessoa vai ficar cansada, não tem pique, né, para desenvolver atividades físicas, sente falta de ar, sente dor no peito. Essas substâncias também podem provocar o câncer, né, vários tipos de câncer. Câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de estômago, tá? Tudo provocado pela fumaça, pelas substâncias presentes na fumaça do cigarro. Importante falar não só das pessoas que fumam, mas também dos fumantes passivos, aqueles que respiram a fumaça do cigarro, tá bom? E além disso tudo, o cigarro também causa dependência química, né? A pessoa que fuma, ela acaba ficando viciada no cigarro e acaba, né, pode acabar também tendo dificuldade em parar de fumar, né? Então, fumar, gente, sem chance. Evitem, né? Nem experimente, só faz mal para o organismo. E evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, né? Pessoas maiores de idade só têm autorização para fazer o uso de bebidas alcoólicas. E mesmo assim, o uso de bebidas alcoólicas ele deve ser evitado, né? O uso excessivo de álcool ele pode levar à dependência, né? Causando o alcoolismo, que gera vários transtornos de comportamento. O uso excessivo causa distúrbios neurológicos e pode também comprometer o funcionamento do fígado, causando cirrose que pode levar a pessoa à morte, tá? Além também que o álcool ele deixa a pessoa com baixos reflexos e isso pode ser perigoso, inclusive para o ato de dirigir, né? Pessoas que bebem, ainda que em pequenas quantidades, se forem dirigir, podem aí ter uma capacidade, né, de reação a algumas situações que podem acontecer no trânsito,
diminuída e aí isso pode causar graves acidentes no trânsito. Então, também o uso de bebidas alcoólicas deve ser evitado. Então, a gente viu aí vários hábitos importantes para a prevenção de doenças não transmissíveis. E agora, na aula de hoje, a gente vai falar de doenças transmissíveis causadas por vírus, tá? A gente, nas próximas aulas, vai falar também das que são causadas por bactérias, protozoários, vermes, mas hoje a gente vai focar um pouquinho em algumas doenças causadas por vírus. Então, os vírus causam doenças que são popularmente conhecidos como viroses, né? Quem aí nunca foi no médico, estava se sentindo mal, com sintomas de alguma doença, o médico examinou e falou: isso aí é uma virose, né? Por que o médico falou? Porque ele sabe que aqueles sintomas podem estar aliados a algumas doenças que são causadas por vírus. Então, uma virose. Tá? Então a gente às vezes fala, o médico sempre fala que é virose, mas porque ele examinou e viu que aqueles sintomas estão ligados ali, provavelmente a alguma doença causada por vírus. Tá? Que vírus é esse? Nem sempre é necessário a gente saber qual é o vírus para poder tratar aquela doença. Tá? Só que quando é uma doença mais grave, muito específica, aí sim é importante da gente saber qual é o agente etiológico, ou seja, qual é o causador daquela doença, como é o caso da Covid-19 hoje, né? Hoje, por conta do controle da pandemia, é muito importante quando uma pessoa tem uma doença respiratória que pode ser ligada a um vírus, é muito importante a gente saber qual é, até para a gente poder entender qual o tratamento que a gente deve dar àquela pessoa e também fazer com que aquela pessoa fique isolada para evitar que ela passe a doença para outras pessoas. Então, eu coloquei aqui um quadrinho para vocês, gente, um esqueminha, mostrando como que os vírus eles se reproduzem, né? Que a virose, né, ela é causada por um vírus que ele vai infectar determinadas células específicas, tá? O vírus ele vai colocar dentro da célula o seu material genético, né? Geralmente o vírus ele é feito por uma cápsula de proteínas, que também podem ter lipídios, né? Essa, essa cápsula ela vai se ligar à célula-alvo do vírus. O vírus vai colocar partículas de material genético que vão se integrar ao DNA da célula-alvo, tá? E esse material genético vai fazer com que a célula produza novos vírus. Esses vírus vão sendo produzidos e vão sendo liberados dessas células para poder infectar outras células. Então, geralmente, os vírus eles vão se reproduzir dessa forma. E às vezes, quando eles fazem com que uma célula produza novas partículas virais, essas células acabam sendo rompidas, né, provocando a morte da célula, liberando novos vírus, e esses vírus podem vir a infectar outras células. No caso aqui, gente, no outro slide, a gente tem, eu botei para vocês ali um esqueminha do vírus HIV, da reprodução do vírus da AIDS. E agora, nós vamos falar um pouquinho da gripe, né? A gripe é uma doença altamente contagiosa, né, que pode causar aí febre, dores de cabeça, dores no corpo, cansaço, tosse. Ela é muito parecida com outras doenças respiratórias virais, como o resfriado, mas o resfriado ele é mais leve do que a gripe e ele é causado por outros vírus que não o vírus influenza, que são os vírus que causam aí a gripe, tá? É necessário cuidado médico, porque em alguns grupos de indivíduos a gripe pode ser até letal, pode causar até morte, tá? Então a gente deve ir, quando sente sintomas da gripe, deve ir ao médico, ingerir bastante líquido, ter uma boa alimentação, repousar e também fazer a prevenção através da vacinação, ok? O sarampo, né, que é outra doença transmitida ali por vias respiratórias, assim como a gripe pode ser transmitida por gotículas de saliva, da tosse, do espirro,
né? De maneira muito semelhante até que a Covid-19 também, né? Superfícies contaminadas com os vírus. Sarampo, ele é causado por um outro grupo de vírus e ele pode causar febre, tosse, secreção lacrimal e a característica do sarampo, que são as manchas avermelhadas pela pele, tá? Ela pode ser fatal em alguns casos e a prevenção também ocorre através da vacinação. A hepatite B, né, causa febre, mal-estar, falta de apetite, mau funcionamento do fígado, né? O vírus da hepatite B ele vai afetar muito as células do fígado e esse mau funcionamento leva a pessoa a ficar com a pele amarelada, que a gente chama de icterícia, tá? Essa contaminação ela pode ocorrer por relações sexuais sem o uso de preservativo, né? Quando tem uma pessoa infectada pelo vírus, ela pode passar para outra pessoa não infectada se essas duas pessoas não utilizarem ali o preservativo. Também transfusões com sangue contaminado e contato com secreções corporais de uma pessoa contaminada, tá? A prevenção, ela, no caso da relação sexual, pelo uso do preservativo e também pela vacinação, né? Existe vacina para o vírus de hepatite B. A AIDS, gente, a AIDS que é a sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? O vírus HIV, ele infecta células chamadas linfócitos TCD4, que são células que ajudam a coordenar a nossa resposta imunológica. E aí, destruindo essas células, o vírus HIV deixa a pessoa vulnerável a novas doenças. Por isso que é a síndrome da imunodeficiência. A pessoa fica com deficiência na sua resposta imunológica e aí outras doenças, até doenças que geralmente não são muito fortes, podem vir a causar muitos problemas para a pessoa infectada com vírus HIV e pode levar até essa pessoa à morte, tá? A prevenção ela se dá pelo uso do preservativo, porque o HIV ele é sexualmente transmissível, tá? O sangue também contaminado pode provocar aí a contaminação por HIV, compartilhamento de seringas, tá? Por isso que a gente tem que ter atenção sempre quando for tomar uma vacina, uma injeção, que aquela seringa ali ela não está sendo reutilizada, ela é descartável. No caso da transfusão de sangue, se a gente vai receber sangue no hospital de boa referência, aquele sangue geralmente ele é testado, né, antes, os doadores também, e por isso, muito provavelmente, aquele sangue não terá nenhum tipo de contaminante, tá bom? Então a prevenção é pelo uso de preservativos. Não existem ainda, infelizmente, vacinas para HIV, né? Tem aí já há muitos anos uma tentativa de criar tratamentos e vacinas. O que a gente tem são tratamentos, não há cura ainda também, o que a gente tem são tratamentos que ajudam a diminuir a carga do vírus no paciente, e aí faz com que esse paciente ele tenha uma vida com melhor qualidade de vida, tá? Mas ele sempre vai ter que fazer uso de medicamentos para não deixar a doença evoluir. E não podia faltar, né, falar um pouquinho da Covid-19, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2, da família dos coronavírus. Existem vários tipos de coronavírus, tá, gente? Só que o SARS-CoV-2 é o vírus que causa a Covid-19. A gente está vivendo uma pandemia da Covid-19, né? A Covid, ela pode causar tosse, dores no corpo, em algumas pessoas perda de olfato, dificuldade de respirar e problemas pulmonares, né, que pode levar, né, as pessoas até a morte, como a gente tem visto, infelizmente, nos casos mais graves. A contaminação, assim como a gripe, o sarampo, ela é através de gotículas de saliva liberadas durante a tosse, os espirros, a fala ou a respiração dos indivíduos. Por isso que é importante, galera, a gente usar máscara, né? A máscara ela vai impedir completamente? Claro que não. A máscara de pano que a gente usa, ela não vai impedir completamente, só que ela vai dificultar muito que você entre em contato com essas partículas de saliva pulverizadas no ar e que
possa fazer o contágio do vírus, tá? Então é muito importante usar a máscara. Vai sair, o ideal é que a gente não saia, a epidemia ainda não, a pandemia ainda não acabou. Por mais que as pessoas achem que já acabou e se comportem assim, infelizmente, mas a pandemia ela não acabou. Então é muito importante a gente manter o isolamento, o distanciamento social. Só sair se for muito necessário. Se sair, utilizar a máscara e higienizar as mãos com água, sabão e álcool em gel, tá? Porque as mãos, a gente encosta em muitos locais, as mãos são um importante veículo, né, de contaminação de várias doenças, inclusive a Covid-19, tá? Então eu deixei o recadinho ali para vocês. Evite as aglomerações, gente. Se possível, fique em casa. Se tiver que sair, não tem jeito, use a máscara. Ah, mas ninguém está mais usando, o pessoal vai rir de mim. Que ria, né? Mas usa máscara, porque você precisa se proteger e proteger aqueles que você ama também. Tá bom, gente? Então é isso. Eu vou deixar depois o link do vídeo aí no PDF que eu sempre faço para vocês. Tá? Até a próxima. Qualquer dúvida, só pergunta lá no Zap, lá no grupo da escola, que eu tiro a dúvida de vocês. Um abraço, galera. Valeu!